chegamos na metade do ano. Na verdade, chegamos a mais da metade do ano, né? Quando esse vídeo for ao ar. Agora que eu tô gravando é em junho, mas quando ele for ao ar vai ser em julho. Isso significa que é hora de fazer aquela listinha dos melhores livros que eu li até agora. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é isso. Estamos aí em julho, né? Passou um pouquinho da metade do ano e eu decidi trazer a listinha dos meus livros favoritos, né? De todos os livros que eu li até agora e que eu favoritei, dei 5 estrelas, amei. E foi bem difícil fazer essa seleção. Na verdade, normalmente eu escolho 6, né? Mas não consegui escolher 6, então serão 7 livros aí nessa listinha. E foi muito difícil escolher só 7, tá? Ainda tinha uns 2 que eu queria ter colocado, mas aí ia ficar um vídeo muito extenso e uma listinha muito extensa. Eu não consegui ler muito. Até agora eu acho que eu li uns 20 livros no máximo. Não li mais do que isso. Isso contando, né, os livros que eu faço a leitura beta, que eu não falo aqui pra vocês. Então não foram tantos livros. Não sei se eu vou conseguir bater minha meta de ler os 40 livros do ano. A minha meta, né, já dou aqui a introdução pra vocês. A minha meta de 12 livros pra ler, essa já flopou, porque eu já abandonei 2 livros. Isso aí vai ficar pra o vídeo do final do ano, né, quando eu for falar sobre um resumo de todas as minhas leituras do ano. Então essa lista já foi, já era, já foi de arrasta pra cima e não vou conseguir mais ler. Eu abandonei 2 e já desisti de 1. Não sei se eu vou, né, voltar a ler algum desses livros que eu abandonei, mas no final do ano eu conto tudinho pra vocês. E minha lista de livros pra reler, até agora eu não li nenhum livro. Minha lista de livros pra desencalhar, eu só li um livro. Sim, gente, esse ano as leituras estão mais devagar, não tô conseguindo ler muito, mas a maioria dos livros que eu li, eu amei. E isso é o que importa, né? Leituras de qualidade pra gente. Leituras que nos distrai, nos diverte, nos deixa com o coração quentinho, é pra isso que a gente lê. Bom, chega de enrolação e bora pra listinha. Vou começar, né, são 7 livros, então eu vou começar do 7º lugar, né, pra depois eu chegar no meu top 5 e no meu top 3, tá bom? Então em 7º lugar está A Destruidora de Casamentos. Já tem vídeo falando sobre esse livro aqui no canal pra vocês. Eu falei sobre os 2 livros, né, que é O Pior Padrinho da Noiva e A Destruidora de Casamentos, que são 2 livros sequenciais da autora, acho que é Mia Sons o nome dela. Aí vocês estão vendo a capa aqui, né, então vocês estão vendo o nome dela corretinho. E A Destruidora de Casamentos eu amei, eu me diverti muito. Eu achei um livro bem fofinho, bem levinho. Aqui a gente vai ter o Jim e a Solange, né, a Solange é brasileira, é de família brasileira, melhor dizendo, por isso o nome aqui é Solange. Então a gente vai ver muito sobre a nossa cultura, né, a história se passa em Washington, né, Estados Unidos, mas a nossa mocinha, ela é filha de brasileiros. A mãe dela, assim como as tias dela, né, acabaram indo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Então a Solange, assim como as suas primas, elas foram criadas entre essas duas culturas, né, entre a cultura brasileira e a cultura norte-americana. Então a gente vai ter muitas palavras em português, né, a gente vai ter tias, coxinha, pastel, pão de queijo. A própria palavra tia, elas não falam a palavra em inglês, né, que eu nem lembro qual é. Mãe também, elas chamam é mãe, não é mother, né, que é como é falado em inglês. Então tem muita coisa da nossa cultura ali, né, tem o samba, né, elas trazem muito isso do samba, das músicas brasileiras. E eu amei ver isso, mas além da questão da família ser brasileira, da nossa cultura sendo representada, ainda temos o nosso mocinho, né, o Jim, que eu amei. Ele é aquele típico mocinho que eu já amo de cara, né, porque ele tem um passado ali traumático, de certa forma, não é bem ele que sofreu com amor, foi a mãe dele, e ele acompanhou esse sofrimento ao longo da vida dele. Uma coisa que afetou muito ele foi a mãe dele sempre que terminar um relacionamento ir pro fundo do poço e ele ter que se virar sozinho, ele ter que ajudar ela ali a se recuperar. Então ele colocou na cabeça dele que ele não queria isso pra ele não queria um relacionamento que fosse acabar com a vida dele, que fosse deixar ele no fundo do poço, ele tivesse que recomeçar tudo de novo, e por isso que ele escolhe um casamento de conveniência. E A Destruidora de Casamentos é justamente porque a nossa mocinha Solange acaba destruindo o casamento do Jim, né, um casamento de conveniência. Ela descobre que a noiva gosta de outro e resolve contar pro Jim ali, né, ela pensa que o Jim é apaixonado por ela, e ela pensa assim, vou salvar a vida deste homem, né, de casar com uma mulher que não ama ele, quando na verdade o Jim tinha consciência de que ele não era amado, assim como ele também não amava a noiva, mas ele não tinha consciência de que a noiva amava outro homem. Então, gente, rola o maior auê nesse casamento e o casamento acaba não dando certo. O Jim acaba desistindo de se casar com essa mulher, né, que ele tava noivo, mas ele precisa de uma namorada, né, ele precisa de um relacionamento ali pra poder ascender na carreira dele. E aí que entra a Solange. Já que a Solange destruiu o casamento dele, nada mais justo do que agora ela salvar a pele dele, fingindo ser a namorada de mentirinha dele. Gente, é muito fofo. Tem um fake date, é divertido, tem a química dos dois, a escrita da autora é muito boa e eu recomendo bastante, tá aqui no meu top 7. Em
sexto lugar tá Fascínio da Nobreza, o quinto livro da série dos Irmãos True Love. Eu já tinha desistido dessa série, assim, de gostar de algum livro. Até o momento, né, que eu li esse livro aqui, eu tinha gostado apenas do primeiro livro, que se eu não me engano entrou na minha lista de favoritos do ano que eu li, que eu acho que foi 2023. Acho que não foi 2024. Acho que ano passado eu não consegui ler nada dessa série. Não lembro, gente. Depois disso, nenhum outro livro me conquistou. Pelo contrário, eu detestei 2 livros. Então, quando eu fui pra esse livro aqui, teve uma seguidora lá do Instagram, ela me falou pra não desistir, que o quinto e o sexto eram maravilhosos, principalmente o sexto. E aí eu fui com um pouquinho mais de ânimo, mas sem muita expectativa. E eu me apaixonei por essa história, tanto que ela tá aqui no sexto lugar. No Fascínio da Nobreza, a gente vai ter a história da Fancy True Love, né? A Fancy é realmente filha da Eight True Love, diferente dos outros irmãos, né, dela ali, que são totalmente bastardos, né? São filhos da nobreza ali, de lords e ladies. Já a Fancy, ela é filha da Eight, né, com o dono da casa que eles moravam ali, né? Que a Eight morava ali com os filhos. A Eight era obrigada a pagar, né, a dívida ali do aluguel dessa forma e acabou engravidando da Fancy e tendo ela ali. A Fancy, ela foi muito bem criada, assim, diferente dos outros irmãos, eles sempre tiveram amor, carinho, eles amam a Eight True Love, mas eles não tinham condições financeiras, eles não estudaram, eles iam para as escolas, como eles chamam, escolas desfarrapadas, né, eles não tinham roupas, eles não tinham calçados, então eles tiveram que trabalhar desde cedo, lutar muito. Já a Fancy, quando a Fancy nasceu, eles já tinham seus 14 anos, então eles já estavam trabalhando, já estavam conseguindo ganhar dinheiro. E quando a Fancy entra na idade de ir para a escola, eles já estão ricos e colocam ela numa escola de damas, numa escola muito boa. Então a Fancy é uma dama. Mas o que me chamou a atenção aqui, que me fez amar essa personagem, é o fato de ela ser uma leitora e de ela ter uma livraria. Sim, a Fancy ama tanto os livros que ela decide abrir uma livraria com a ajuda de seus irmãos, principalmente o Mike, né, que é quem dá o lugar ali para ela abrir a sua livraria. Então a história começa com Fancy abrindo a sua livraria, dando aulas ali de leitura e escrita para as pessoas mais pobres da periferia. E é assim que ela conhece o nosso mocinho. O Matthew, ele é um conde que ele se casou forçado. A esposa dele, a falecida esposa, né, porque quando a história começa ela já tem falecido há 1 ano, ela armou, né, uma emboscada ali para ser pega numa situação comprometedora e o Matthew ser obrigado a se casar com ela. Então ele colocou na cabeça dele que todas as mulheres só se aproximavam dele por causa do título, né, por causa do dinheiro dele. Ele achou melhor viver como uma pessoa que não tinha títulos e nem bens e foi morar lá na periferia de Londres, no lugar que Mike tá reconstruindo ali em Londres, que é onde fica também a livraria da Fancy, onde fica o hotel True Love, né, o hotel do Mike. E aí, assim que ele conhece a Fancy, ele vai na livraria comprar um livro de presente pra sobrinha dele e acaba conhecendo a Fancy, se encantando ali por ela. Os dois se tornam amigos e depois acabam se apaixonando, mas sem ele saber, ou melhor, sem ele contar pra Fancy o seu passado, né, que ele é um conde. E isso a Fancy está sendo preparada para ser, né, apresentada à alta sociedade londrina e arranjar um bom casamento com um conde, um duque, alguma coisa assim, porque é isso que a família quer pra ela, quer que ela seja uma lady. Eu amei, simplesmente maravilhoso, amei o Matthew, amei a Fancy. A Fancy é uma das minhas mocinhas favoritas já, essa listinha de mocinhas favoritas sai aí no final do ano, não vai sair agora, e é isso, maravilhoso, zero defeito, gente, sério, o Matthew é perfeitinho, não errou em nenhum momento, muito, muito fofo. Em quinto lugar tá A Tentação do Bastardo. Gente, foi muito difícil colocar esse livro em quinto lugar, mas eu tenho outros aí que eu não conseguia colocar eles em outra posição, a não ser as que eles estão, por isso que ele acabou ficando em quinto. Mas, gente, aqui todos esses livros eu amo na mesma proporção, não tenho, assim, que eu ame mais do que o outro. Talvez o primeiro eu amo mais do que todos os outros, mas vocês vão já descobrir qual é. Bom, A Tentação do Bastardo é o sexto livro da série dos Irmãos True Love. Gente, que livro, meus amigos, que livro. Eu ainda vou gravar resenha desses 2 livros, eu acho que ainda falta gravar, acho que só falta gravar a resenha dos 2 últimos livros, né, que é esse que eu falei, o quinto, né, o da Fancy, e esse agora, o do Fera. Sim, o Fera, ou Benedict True Love, né, porque o nome dele é Benedict, não é Fera. Ele recebeu esse apelido quando era criança e tem um motivo para ele ser chamado de Fera. E não, o motivo não é só o fato dele ser um homem grande e forte que mete medo em todo mundo ali na periferia londrina, não. Tem outro motivo ali que eu não vou revelar porque talvez seja spoiler, talvez não, é spoiler. Fera, ele é o personagem mais misterioso da
da série. A gente não sabe em que ele trabalha, a gente não sabe aonde ele mora, a gente não sabe o porquê do apelido de fera dele, né? Ele é o mais calado, taciturno até dos irmãos ali. Ele aparece bastante nos outros livros, mas é sempre muito misterioso. E aí é nesse livro que a gente descobre toda a história dele, que eu vou falar na resenha, tá? Na resenha eu vou falar... Acho que eu vou falar até dando spoiler, pra poder falar tudo que eu gostei do livro. E aí, Fera acaba conhecendo a nossa mocinha aqui, que é a Alteia. A Alteia, ela é uma dama da alta sociedade, que por causa de um erro do seu pai, ela e toda a família foram expulsas. Então, eles perderam os títulos, eles perderam os bens, e ela acabou tendo que ir pra periferia de Londres e trabalhar na Sereias e Unicórnios, né, que é a taverna da Julie, né, a irmã do Fera. E é assim que o Fera conhece a Alteia. Quando ele coloca os olhos nela, ele percebe que ela não é dali, que ela é uma dama e que ela tá ali por algum motivo. E aí ele faz uma proposta pra ela, né, e ela já malda quando ele diz assim, eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Ela diz que não vai aceitar essa proposta, mas depois que ela ouve uma conversa dos dois irmãos dela, ela acaba indo atrás de Benedict, né, e dizendo que aceita essa proposta. Claro que a proposta eu não vou dizer aqui pra vocês também, vou deixar pra dizer na resenha. E aí é nesse momento que os dois começam a se aproximar muito. O Fera já se sentiu muito atraído por ela quando viu ela ali no Sereias e Unicórnio. E ela também, o Fera logo chamou a atenção dela. Então a convivência dos dois ali vai acabar aproximando bastante eles não vão conseguir resistir ao que sentem um pelo outro. Maravilhoso, amo a mocinha, amo o mocinho também, a história é incrível. Eu descobri muito sobre o Fera, que coisa que a gente não via nos outros livros, então, sério, fechou a série com chave de ouro. Eu até pensei que iria ter um outro livro, mas não, eu acho que aqui é o fechamento da série. Em quarto lugar, né, tem Teseu. Sim, Teseu é um livro da Sara Fidelis, e esse livro, gente, ele tava no meu Kindle há muito tempo. Foi o único livro que eu consegui desencalhar até agora. Por o nome, não vou mentir, julguei o livro pela capa e pelo título, porque eu acho que na versão física desse livro, que eu até quero o livro físico depois, eu acho que mudou o título do livro, né, mas no e-book, o título é Teseu, o passado sombrinho do CEO. E aí colocou o CEO ali, eu já fico com o pé atrás. Eu sei, não podemos julgar o livro pela capa e pelo título, mas a gente acaba fazendo isso. Então, quando eu vi o nome Teseu, o passado sombrinho do CEO, eu meio que desanimei pra ler esse livro. Eu peguei ele numa promoção há muito tempo atrás, eu não lembro se foi grátis. Ele é um livro que eu tenho, ó, há tempo. Acho que desde 2021, por aí. E aí, esse ano, as meninas, né, a gente tem um grupo de leitura coletiva, elas indicaram esse livro pra ser a nossa leitura coletiva do mês. E, gente, foi uma surpresa, assim, pra mim. Eu amei demais, tanto que ele tá aqui em quarto lugar, né. Bateu ali até o Benedict, né, o Fera, e a Fence, que foram dois livros que eu amei. Mas esse livro, ele tá em quarto lugar por causa da história do Teseu. A história do Teseu é uma história que é triste e emocionante, porque ele foi um garoto órfão, ele foi morar no orfanato. Quando ele completou a maioridade, né, aos 18 anos, ele teve que sair do orfanato. E quando ele saiu do orfanato, ele não tinha nada. Não tinha nenhuma perspectiva, não tinha um trabalho, não tinha uma casa. Então ele acabou indo morar na rua, em São Paulo, na rua ali de São Paulo. Ele passou frio, ele passou fome, e uma coisa que me fazia chorar, ficar emocionada, chorar, gente, eu chorei muito nesse livro, era o fato de que ninguém estendia a mão pra esse menino, um menino de 18 anos, nossa, me partiu o coração. Até que acontece uma tragédia na vida de Teseu, e aí é quando ele foge debaixo do viaduto, que é onde ele passa as noites ali no frio, não sei como é que ele conseguiu sobreviver tanto tempo. Ele acaba conhecendo o senhor que é dono de uma banca de jornal, e aí acaba adotando ele ali, né? Mas assim, você vê que ele não confia nas pessoas, demora muito pra esse senhorzinho conseguir conquistar a confiança dele ali. Então é muito difícil pro Teseu passar a confiar nas pessoas. E aí ele vai se apegando ao senhorzinho, o senhorzinho tem um filho também. Então o Teseu passa a fazer parte daquela família. E aí é quando a história dele dá uma virada, porque esse senhor começa a ajudar ele a reconstruir a vida dele ali, ele começa a estudar, a se esforçar, e aí a gente tem o Teseu, né, alguns anos depois, como um grande empresário. Ele se torna um homem muito rico, e por ele ter vindo da rua, né, das ruas, ele começa a ajudar as pessoas que vieram das ruas. E ele tem duas pessoas do passado dele, que ele perdeu essas duas pessoas, e ele quer reencontrar uma dessas pessoas. E para reencontrar uma dessas pessoas, ele compra uma loja de brinquedos, que é a loja de brinquedos favorita, era a loja de brinquedos favorita deles, né, dos três, quando eles eram crianças e moravam no orfanato. Gente, perfeito. Perfeita essa história, zero defeitos. Eu amei a escrita da Sara Fidelis. Eu já gosto da escrita da autora, né? Eu já li outros livros dela, esse não é o primeiro. E esse, assim, me conquistou, tá aqui no meu top 4. É um livro maravilhoso. Se você não conhece, eu recomendo muito. E agora, vamos para o meu top
3. Em terceiro lugar está Vingada pelo Alfa, da Silvia Meirelles, né? Uma autora nacional que eu falo muito, muito aqui. Eu amo a escrita da Silvia. E Vingada pelo Alfa foi um livro emocionante, um livro que me fez chorar, que me emocionou, que me fez, assim, passar muita raiva com a situação que a nossa mocinha é colocada ali. Aqui a gente vai ter o Alpha John. É uma romantasia, então o John, ele é um lobo. O John, ele perdeu a esposa e ele tá abalado com essa perda, então ele se isolou nas florestas geladas do Canadá. E é lá que ele conhece a nossa mocinha, a Alma. A Alma, ela é uma mexicana, que é a família dela, né, e ela foram em busca do sonho americano. Mas na travessia ali da fronteira, a Alma acabou sendo raptada, né, pega ali por cantes, né, por pessoas que ficam mulheres, e ela foi abusada, ela foi violentada, ela foi maltratada, ela foi presa em uma jaula. Gente, essa mulher sofreu demais. E ela luta, ela tentou muito escapar dessa situação que ela foi colocada, mas chegou um momento ali que ela perdeu todas as esperanças dela. Ela não espera mais conseguir sair dali. O que ela espera mesmo é que a qualquer momento ela vá. E aí é quando ela conhece o John, em uma das caçadas em que os monstros, né, que compraram ela ali, vão atrás dela, ela acaba encontrando o lobo, né, o John, em forma de lobo, e o John resolve salvar a Alma ali. Ele leva ela pra cabana dele ali, cuida dela, ela tá muito machucada. Gente, assim, ele vai reconstruindo o coração dela aos pouquinhos, vai curando ela ali, vai devolvendo a dignidade dela, a feminilidade, a confiança que ela tem nela, né, e a confiança que ela tem nas pessoas. Porque assim, ela viu o pior lado do ser humano, então ela não confia em ninguém. Mas com o John ela vai aprendendo, né, a confiar novamente. É um livro maravilhoso. Além de ser uma romantasia com lobos, né, então pra quem foi fã de Crepúsculo, já recomendo. Ainda tem um romance incrível, as cenas emocionantes. Pra quem gosta de romantasia, com certeza vai amar esse livro. Em segundo lugar, temos Uma Noiva Rebelde, o último livro da série dos irmãos Roxby, né, dos Roxby. E também é outra série que minhas expectativas estava zero. E já tinham me dito que esse livro não era bom, que se eu não tinha gostado dos outros 2 livros, eu não iria gostar desse livro, mas ele me surpreendeu, eu amei. Os outros 2 livros, o motivo de eu não ter gostado foi o fato da autora ter trazido meio que um mistério e ela não ter segurado esse mistério, não ter resolvido esse mistério. Já aqui não temos mistério, acho que por isso que eu amei tanto o livro. Aqui a gente vai ter a história de Georgiana. Georgiana também é uma mocinha que eu amei, pelo fato de ela não concordar com a sociedade, com a forma que a sociedade trata as mulheres, e por ela querer estudar, gostar de medicina, e ela ser faladeira, ela falar muito. Ela é uma dama fora dos padrões ali. Inclusive, eu até falei... Não falei ainda, porque eu não fiz a resenha desse livro, mas é uma coisa que eu quero falar na resenha, que eu já vou falando aqui pra vocês. Agora eu sei a quem a Heloise e a Hyacinth Bridgerton puxaram. Elas puxaram a Pop Bridgerton, a Georgiana Bridgerton e a Billie Bridgerton. As protagonistas, né, dos livros aqui, né, dos 3 livros aqui. O primeiro, o terceiro e esse 4º livro aqui. Gente, maravilhoso. Amei a Georgiana. Amei também o mocinho aqui, né, que é o Nicholas. O Nicholas é perfeitinho, 0 defeitos. Se tem alguém que nunca errou na vida, foi o Nicholas. Gente, esse homem não errou em nenhum momento nesse livro. Sério. Até nos momentos em que a Georgiana age ali pelo impulso, toma decisões precipitadas, não combina com ele ali, ele ainda dá apoio a ela. Gente, eu amei demais ele. Ele não reclamou da Georgiana em nenhum momento. Ele entendeu que era a personalidade dela, que era assim que ela agia, e ele aceitou isso. Mas aqui a gente vai ter um romance que começa de uma forma que o mocinho não quer. Por quê? Porque a Georgiana, ela foi arruinada por um caça-dotes, né? Um homem que estava interessado só no dote dela. Colocou ela ali numa situação comprometedora. Nada aconteceu entre eles, mas é claro que a sociedade, a alta sociedade, começou a dizer que ela estava arruinada e que ela tinha que se casar com esse homem pra limpar o nome ali. Georgiana não aceita se casar com esse homem, óbvio, que sequestrou ela, que fez de tudo pra colocar as mãos ali no dinheiro dela. E aí ela acaba ficando arruinada. E a família Roxby, né, que são muito próximos da família Bridgerton, resolve chamar o Nicholas, que é o único Roxby solteiro, pra que ele se case com a Georgiana e ela não fique arruinada. Nicholas chega, fica revoltado. Nicholas tá estudando medicina. Ele chega revoltado, porque, tipo assim, ele não é o culpado pela ruína dessa jovem, né? Mas ele também ama a Georgiana, eles foram criados juntos ali, só que ele não vê a Georgiana como uma mulher pra se casar. Não é assim que ele enxerga a Georgiana. Ele enxerga mais a Georgiana como alguém ali da família. E aí, é claro que com esse período ali que eles passam próximo, né? Eles acabam se aproximando bastante. Ele vai vendo as qualidades da Georgiana. A
Georgiana vai começando ali a chamar a atenção dele e ele vai se interessando pela Georgiana, além de amizade. Gente, é um romance muito fofo, muito, muito coração quentinho. A Georgiana tem um problema de saúde, né, que a gente vê desde os outros livros, que ela é considerada uma pessoa doente, né, acho que ela é asmática e não tinha cura para essas doenças, não tinha nem tratamento para essas doenças na época. Então ela é vista como alguém frágil. E aí nesse livro a gente vê o tanto que a Georgiana é forte, o tanto que ela é determinada, o tanto que ela luta pelo que ela quer. É incrível, vale muito a pena ler. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, O Farrapo. Gente, não tinha como não ser o primeiro lugar dele. Na resenha eu até falei, já tenho o meu favorito do semestre, está aqui, O Farrapo. Maravilhoso. Aqui a gente vai voltar ao mudinho de Samuel e Lara, né? Lá de O Farrapo 1 e 2, só que com algumas diferenças. Primeiro que nos livros 1 e 2 aconteceu uma coisa que mudou completamente o destino desses dois. Não vou dizer mais do que isso. E aí, esse livro vai se passar depois do final da Guerra dos Farrapos, né? Da Revolução Farroupilha. A gente vê muito sobre a guerra nos primeiros livros, né? No livro 1 e 2. E nesse daqui a gente vai ter o pós-guerra. É um romance histórico, então a gente vai encontrar tudo o que acontecia naquela época. Vai ter a presença dos escravos, vai ter os casamentos por conveniência, vai ter a separação ali por classe, né? Quem é rico, quem é pobre, que era comum naquela época, no século XIX. Vai estar aqui com o diferencial de que nos outros livros a gente acompanha muito isso, mas da sociedade londrina. Aqui a gente vai ter a sociedade gaúcha, né? Rio Grande do Sul aqui sendo representado. E eu amo esses livros. A gente tem um mocinho incrível que é o Samuel, desde os primeiros livros que ele roubou o nosso coração, mas aqui a história não é dele. Claro que ele vai ter grande participação. Ele é o pai de 2 filhos, né? E eles aqui vão ser os próximos ali a procurarem casamentos, a Manuela e o Ricardo. E é isso que a gente vai acompanhar. O Samuel tentando ali fazer bons casamentos para os seus filhos. As dificuldades ali que ele vai encontrar principalmente com o Ricardo, né? Que não quer seguir as regras, que quer seguir o seu coração. O Ricardo é apaixonado por uma jovem que não é considerada da mesma classe social que eles. E ainda tem a Manuela, que é muito tímida, e o Samuel tem muito medo de que ela sofra no casamento como a mãe dela sofreu no casamento com ele. Gente, é incrível, muito, muito bom, vale muito a pena. Tem resenha com todos os detalhes, sem spoiler, aqui no canal, se você quer saber mais, tá bom? Vai conferir a resenha depois. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários o que você achou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Ah, me conta também quais são os teus livros favoritos até agora, e se você já leu algum desses livros que eu falei aqui, tá bom? E é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!